não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Pessoal do canal, tranquilo? Então, estamos em uma nova fase aqui no canal. Vamos trazer algumas novidades para vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal, que é muito importante o apoio de vocês. Tanto comentando, compartilhando, curtindo. E quem quiser apoiar financeiramente também, os links estão aí na descrição. A gente vai continuar aqui sempre apoiando o Olavo de Carvalho, transmitindo conhecimento para o professor Olavo de Carvalho. Sempre com alguns pequenos cortes, alguns trechos que a gente consegue. Para quem não tem condições de fazer o COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, Deus, Pátria, Família e Liberdade, por um Brasil melhor. Valeu! Então vamos lá. Bom, aqui nós temos a pergunta do Farlen Rocchiero. Quando o senhor trata sobre a luta dos proletários contra os burgueses, influenciados pela dialética de Marx, pode-se afirmar que essa dialética seria a negativa? O socialismo para Marx seria a via negativa, ou podemos dizer a antítese do capitalismo, segundo o que ele interpretou da dialética de Hegel? A resposta é definitivamente não. Há uma diferença enorme entre a dialética de Marx e a dialética dos frankfurtianos. Marx ainda usava a dialética no sentido clássico, né, se bem que ele a interpretava não como uma técnica do discurso, e sim como o próprio movimento histórico. A história, segundo ele, se move dialeticamente, o que em parte é verdade, em parte não. Mas a dialética dele visava a uma finalidade altamente positiva. Ele achava que o socialismo seria a realização de todas as melhores qualidades da humanidade, que estariam travados pelo fato de que as classes dominantes anteriores sobrepunham os seus interesses particulares aos da humanidade. Mas, segundo ele, os interesses do proletariado coincidem com os da espécie humana em geral, de modo que o socialismo seria não apenas a realização do proletariado, mas de toda a espécie humana. Quer dizer, Marx não descreve de maneira alguma como seria o socialismo. Ele apenas dá a indicação de que ele o considera um ideal altamente positivo, tá certo? Mas os seus sucessores disseram coisas maravilhosas a respeito do socialismo. Por exemplo, Trotsky dizia que no socialismo, né, todo atendente de posto de gasolina seria um novo Leonardo da Vinci, e assim por diante. Então você tem vários sinais da idealização positiva do socialismo. O próprio estilo do realismo socialista mostra, então, esta idealização do proletariado. Agora, quando chega na escola de Frankfurt, a coisa muda completamente de figura. A escola de Frankfurt nasce da desilusão com o socialismo. Ela não é socialista de maneira alguma, né? Ao contrário, o primeiro item do regulamento da escola de Frankfurt é que nenhum dos seus membros poderia ser militante de um partido comunista. Eles tinham que se dedicar exclusivamente à vida intelectual, sem compromissos com organizações políticas. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eles já tinham visto todo o fracasso e a crueldade do socialismo, chamado, a expressão socialismo real surge mais ou menos aí, né? Porque existe um socialismo ideal, existe um socialismo real, o socialismo real é uma porcaria. E eles entenderam isto, tá certo? E então o primeiro passo deles foi justamente a crítica do ideal socialista. E eles observaram que já não seria possível você explorar o conflito ou contradição, como os marxistas chamam, entre proletariado e burguesia, porque o proletariado tinha sido absorvido no capitalismo. E o proletariado era um dos grandes beneficiários do capitalismo, que é uma coisa que qualquer um que passe aqui pelos Estados Unidos, você vê o nível de vida do trabalhador americano, um negócio que nenhum país socialista jamais sequer pensou em alcançar. Então, esta contradição para eles não funcionava mais. E, no entanto, eles consideravam ainda o mundo capitalista e o mundo ocidental, de modo geral, a encarnação do mal. Então,
a ideia deles foi tentar encontrar outras contradições ou outros motivos de conflito. E a técnica usada para isso foi exatamente o que eles chamavam de dialética negativa. Dialética negativa é aquela onde você, não é como na antiga, onde você tem a negação, daí você tem a negação da negação, e portanto você tem a afirmação. Ali você tem a negação, a negação da negação, depois a negação da negação da negação, e assim por diante, e nunca termina. Portanto, é, de certo modo, a realização intelectual daquilo que Marx chamou a crítica radical de tudo quanto existe. De fato, a atitude dos frankfurtianos é essa. Eles não respeitam nada, eles não acreditam em nenhum ideal positivo. Frequentemente, eles veem, o único bem possível para eles é o mal. O bem é uma espécie de mal, e assim por diante. A verdade é uma espécie de mentira, e assim por diante, né? Então, Adorno, por exemplo, dizia que a única arte válida é aquela que admite a mentira da sua pretensão de verdade. Então, isso quer dizer que o artista verdadeiro é aquele que assume a mentira, né? E assim por diante. Essa é só uma das muitas ideias que saíram daí. Se você estuda, vamos dizer, o início da escola de Frankfurt, né? Onde tinha, por exemplo, o Wilhelm Reich, você vai ver que essa escola vai mudando ao longo do tempo. O Wilhelm Reich acreditava numa espécie de paraíso sexual universal, onde a energia orgânica de todos fluiria naturalmente, quer dizer, haveria a livre circulação do prazer. Isso ainda era um ideal positivo no entender dele, mas o Wilhelm Reich era um louco, coitado, né? É o sujeito que achava que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar punheta. Não é um homem sério. Quando ele também dizia que o homossexualismo é um desvio burguês, que não haveria socialistas, não haveria homossexuais no socialismo, é literalmente um idiota. E as teorias dele, que interpretavam então tudo que acontecia como expressão de uma energia misteriosa chamada orgulho, inclusive para ele o sacrifício de Cristo foi uma imensa explosão cósmica de orgulho, e assim por diante. Não precisa dizer que esse sujeito terminou clinicamente louco, né? Mas eu acho que ele era louco desde o início. Mas os outros membros da escola de Frankfurt eram muito mais espertos, né? Um deles, que eu considero um verdadeiro gênio, foi o Kurt Lewin, que foi o primeiro sujeito que realmente deu à psicologia uma estrutura científica. Ele inventou modelos matemáticos que podem descrever praticamente todas as situações interpessoais humanas, né? E com isto depois foi usado para a criação desses grupos de psicoterapia e manipulação comportamental. Então, praticamente tudo que existe no mundo em termos de manipulação comportamental e engenharia social, tudo nasceu com Kurt Lewin. Eu não sei aonde ele pretendia chegar com isso. Eu acho que ele não pretendia chegar a nada, ele simplesmente criou as técnicas e em seguida morreu e nada mais disso, nem lhe foi perguntado. Eu acho o Kurt Lewin o homem mais inteligente da escola de Frankfurt, né? Os outros eram palpiteiros. Você pega o Theodor Adorno, a formação do Theodor Adorno era eminentemente musical, e de música de fato ele entendia alguma coisa, mas com relação às teorias dele nós podemos fazer a pergunta do Otto Maria Carpo: quem, se tivesse que morar sozinho numa ilha, pudesse levar um único disco, levaria um de música dodecafônica? Ninguém faria uma loucura dessa. Então, são teorias muito bonitas, mas que não funcionam na realidade e nem pretendem funcionar. O sujeito que se coloca na posição de crítico radical de tudo quanto existe, ele não tem compromisso nenhum com coisa nenhuma, exceto com a permanente negação, com a permanente negatividade. E isso é muito diferente do que Marx pretendia. Na verdade, se você perguntar por que a partir dos anos 60 esse pessoal dos grandes bancos começou a financiar tanto a esquerda, né? Os Rothschild, os Rockefeller, né? George Soros, e todo mundo está dando dinheiro para a esquerda. Por quê? Certamente porque eles perceberam várias coisas. A primeira foi o seguinte: a economia socialista não funcionava mesmo e não ia funcionar jamais. Isso já tinha sido demonstrado pelo Ludwig von Mises em 1923. Já expliquei isso aí, não preciso voltar a este assunto, né? Então eles já sabiam, a economia comunista jamais vai existir. Ela é autocontraditória, ela não pode existir. Mas o movimento comunista existe, tá certo? E este movimento comunista, uma vez que ele absorveu as ideias da escola de Frankfurt, ele se torna eminentemente um destruidor, demolidor de todos os valores.
Se você demolir todos os valores morais, culturais, religiosos, tradicionais, etc., o que sobra? O único princípio organizador da sociedade que permanece de pé é a economia. Então, a economia se torna o regulador de toda a conduta humana. E isso, para os donos da economia, é a melhor notícia que eles podem jamais ter recebido. E quem lhes deu essa notícia? A Escola de Frankfurt. Portanto, eu creio que a Escola de Frankfurt foi o maior serviço prestado ao grande capital ao longo de toda a história da sua existência. E este bando de idiotinhas de esquerda não percebe isso. Eles não têm a menor ideia. Quando eles saem aí com, vamos dizer, conversa abortista, gaysista, racialista, etc., eles não percebem que estão trabalhando para o grande capital. Eles estão destruindo valores culturais que antes serviam para limitar a autoridade, o poder do capital. Agora não tem mais nada, agora o capital faz o que quiser. Pior ainda, você vê, a história moderna é contada às criancinhas nas escolas de uma maneira tão invertida que dá até dó. Por exemplo, todo mundo deve ter lido, em milhares de livros, que em 1789 a burguesia derrubou a aristocracia e tomou o poder. Não é isso? E, portanto, a partir daí, você não tem mais aquela autoridade hierárquica da aristocracia, você tem, vamos dizer, o burguês concorrendo com os outros no processo capitalista. Muito bem, quando você vai ver os nomes desses burgueses, vai ver quem são os grandes banqueiros e donos do capitalismo atual, 80% deles são duques, príncipes, marqueses, etc. Eles são os herdeiros da antiga aristocracia. Com uma diferença. Antigamente a aristocracia existia como entidade legal, entidade juridicamente constituída com determinados direitos e deveres definidos em lei. Agora não tem mais, a aristocracia não está mais definida, ela não tem existência jurídica. Portanto, ela não tem obrigações, ela faz o que ela quiser. Então, quando você vê como é possível uma entidade como o Clube Bilderberg, você imagina o sujeito fazer um Clube Bilderberg no tempo da aristocracia, no tempo do Luís XIV, era absolutamente impossível, porque os aristocratas tinham deveres definidos. Mas, inclusive, não se esqueçam que a aristocracia era a classe guerreira. Então, a aristocracia não precisava trabalhar, ela vivia do imposto dos outros, mas se tivesse uma guerra, a guerra incumbia principalmente a eles. E não havia recrutamento militar obrigatório, só ia para a guerra quem queria. Portanto, ou os aristocratas que iam por obrigação, ou o povo que quisesse se juntar ao exército. Luís XIV, quando quis constituir o maior exército da Europa, na época que tinha, veja, o maior exército tinha 140 mil pessoas. Luís XIV teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir pelo amor de Deus para as pessoas se alistarem. Então, mais tarde você tem, agora você tem o recrutamento militar obrigatório no mundo inteiro, praticamente, e você tem a aristocracia que, através de entidades como o Clube Bilderberg e com o auxílio de intelectuais tipo Frankfurtiano e Michel Foucault, etc., destrói todos os valores culturais e morais e não tem mais limites à sua autoridade. Então, hoje nós estamos sob o poder de uma aristocracia autoritária, tirânica e com poderes ilimitados. Você às vezes não tem nem o direito de saber quem eles são. Quando você pergunta assim, quem é o dono de determinada firma, às vezes você investiga 20 anos e você não vai descobrir. Quer dizer, a aristocracia se tornou um poder universal e secreto, meu Deus do céu. E dizem que isso aí é a apoteose da democracia moderna. São os loucos, eles estão contando a história tudo ao contrário. Nunca houve uma entidade como esse Clube Bilderberg, nunca existiu na história humana. Podia existir sociedades secretas, mas não tinham este poder. Mas o que houve? Tudo certo? Então, isso quer dizer, a maior parte das pessoas que estão discutindo essas coisas hoje em dia não entendem nada do que se passou, não conhecem a história. A pessoa que discute ciência não conhece a história da ciência. Por exemplo, nós temos outra ideia. Há muito tempo eu reparava o seguinte: quando eu trabalhava numa revista da Fundação Victor Tivita, chamada Sala de Aula, o pessoal discutia muito a distância que existe entre o ensino da ciência nas escolas e a pesquisa atual. Eles diziam que tinha um abismo entre as duas coisas. E eles queriam fazer com que as escolas acompanhassem o estado atual das pesquisas. Isso é materialmente impossível, não dá. Simplesmente,
Por exemplo, ao mesmo tempo eu li um livro, não me lembro o nome dele, que mostrava assim, não, você tem 40 mil trabalhos originais só em matemática, altas matemáticas anualmente. Como é que a escola secundária ou primária vai acompanhar um treco desse? Só em matemáticas, imagina o resto. Hoje é muito mais, hoje certamente são 400 mil. Né? Então, este hiato é impossível de você transpor. Mas, entre o estado atual da ciência nos centros de pesquisa e o ensino delas nas escolas, no meio delas existe um outro negócio, que é a opinião pública, que é o que se discute na mídia cultural. E esse negócio da mídia cultural está tão afastado do estado real das pesquisas quanto o ensino na escola primária e secundária. Então, vamos dizer, as concepções gerais que nós temos da ciência moderna são um conjunto de mitos e lendas criados pela mídia, no fim das contas, por jornalistas que não têm nem cultura científica, nem vontade de obtê-la. Então, por exemplo, a ideia de que no Renascimento aparece a ciência moderna e nós nos afastamos das crendices medievais, né, que tinha astrologia, alquimia, geomancia, essa coisa toda, desapareceu no Renascimento, porque aí aparece a ciência moderna de Galileu, Newton, etc. Exatamente o contrário. Se você acompanhar a história medieval direitinho, você vai ver coisas ali como alquimia ou astrologia tinham importância diminuta. E o Renascimento foi a época de glória da astrologia e da alquimia, por exemplo. Os grandes astrólogos que surgem são todos do Renascimento. Né? Antigamente você via astrólogos importantes vindo do Oriente, do mundo islâmico, aí sim, Al-Biruni e outros. Né? Mas no Ocidente você não vai encontrar grandes astrólogos no período medieval, mas você encontra de monte a partir do Renascimento. Inclusive a influência deles sobre os fundadores da ciência moderna é um negócio abismante. Praticamente todos eles, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eram discípulos de ocultistas. Isto quando suas teorias não têm origem ocultista. Todas as teorias do Newton, todas elas vêm de centros ocultistas, que ele simplesmente dá uma formulação mais moderna, mais matemática, mas não deixa de ser teorias alquímicas. A obra de Newton, praticamente 80%, é composta de escritos alquímicos e escritos teológicos para a fundação de uma nova religião. Ele queria fundar um novo cristianismo sem a trindade, um cristianismo da unidade absoluta, como cristianismo islamizado, por assim dizer. Hoje nós consideramos toda essa especulação uma bobagem, mas esta é a obra de Newton. Inclusive, a teoria da gravitação era um passo de argumentação dentro dessa teoria. Desligado dela significa outra coisa diferente. Ora, o pessoal moderno vai para o ginásio e aprende só a teoria da gravitação, entendeu? Isso aqui é ciência moderna, não tem nada a ver com ocultismo, etc. O ocultismo foi enterrado por Newton, quando na verdade o Newton era o maior dos ocultistas na época. Então... E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.